Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns resultados do Brasil, na verdade, mais precisamente sobre dois resultados, que é a produção de patentes domésticas e sobre a produção de artigos científicos, né? É sempre bom repetir esse assunto, porque esse assunto ele esclarece a gente, né? A gente fica mais esperto sobre o que está acontecendo no nosso país em termos de produção científica, né? Esses resultados todos que vocês vão ver aqui não são muitos, né? Mas foi uma coletânea que eu fiz do Global Innovation Index, tá? Global Innovation Index, que é publicado pela WIPO, né? Ou também no Brasil conhecido como OMP, tá? Você vê que é uma série histórica que começa em 2013 e vai até agora recente, 2025 aqui. E a gente observa aqui que isso aqui são as aplicações de patentes domésticas por bilhão de PIB. Então o Brasil está batendo aqui em 2013 1,2, basicamente 1,2 patentes por bilhão de PIB. Chegou a duas aplicações, mas você vê que a gente oscila aí em torno aí de uma média de 1,5, mais ou menos, com lamentavelmente uma queda acentuada agora nos últimos 2 anos, né? Uma queda significativa. Só que esse resultado não dá para a gente uma noção real do que é a nossa produção de patentes. A gente tem que olhar em comparação com outros países, né? Então aqui é o choque de realidade, né? Essa aqui é a Índia e aqui é o Japão, tá? Em produção de patentes. Você vê que o Brasil é realmente irrelevante em produção de patentes. Aqui eu estou falando das patentes domésticas, né? Não é produção de patentes e depósito em escritórios do exterior. Nesse caso, nosso resultado é ainda pior. A gente, além de não produzir patentes, a gente tem um problema de produção de patentes fora, né? Porque como a gente não tem muitas empresas no exterior, a gente não tem que defender tecnologias no exterior. Então a gente acaba ficando muito restrito ao mercado doméstico. Como o nosso perfil de produção é basicamente de extração, é uma indústria, é um país extrativista, a gente não tem que produzir muita tecnologia para exportar, então não tem por que você depositar uma patente e defender uma tecnologia no exterior. Então, basicamente, nossas patentes são domésticas, são poucas. Muita gente gosta de colocar a culpa no INPI, né? Ah, mas é porque o INPI demora muito, né? Isso aí não é verdade, tá? Na verdade, sim, existe um processo, são 5 anos. O INPI tem recursos de aceleração de patente, dependendo da energia da área que você vai atuar, que você vai depositar. E eles já digitalizaram todo o sistema, levavam muito mais tempo, hoje está levando menos tempo. O problema não é, assim, eu não acho que seja o NPI o problema. Eu acho que o problema ele está na formação das pessoas, tá? A formação. Eu gosto de contar a história de que eu sou engenheiro naval, formado na UFRJ, uma das maiores universidades do país, em engenharia naval. Trabalhei na indústria, depois voltei para fazer doutorado, e só ao voltar e fazer doutorado foi que eu consegui ver o que era uma patente. Durante todo o meu curso de graduação e durante todo o meu trabalho na indústria, fazendo projetos basicamente, nunca desenvolvendo tecnologia, eu não sabia, eu nunca tinha visto, não sabia nem como é que achava uma patente na internet. Graças a um professor da COP que transformou uma disciplina em uma disciplina para a produção de patente, o que foi uma raridade, que não existia isso. Ele pegou a ementa de uma patente, de uma disciplina, jogou fora e falou assim, eu vou fazer isso aqui porque eu quero fazer. Ele meio que se rebelou contra o departamento e fez uma disciplina. E foi ali que eu aprendi o que era uma patente. Eu acredito que muitos dos meus colegas engenheiros passam pelo mesmo problema hoje. Então, o nosso problema de formação não é na formação só universitária, né, na formação de engenharia, tá? Mas principalmente na educação básica, tá? A educação básica. Aí o pessoal fala assim, mas tem que ensinar patente na escola, né? Patente na escola.
O problema não é esse, não é a patente na escola. Não adianta você ensinar a patente na escola se o garoto não sabe ler direito, se o garoto não sabe matemática, tá? Não tem uma compreensão básica. Tá? Isso aqui está relacionado com o PISA. O problema real do Brasil é esse aqui. Tá? Tem que resolver esse problema primeiro. Enquanto isso aqui não for resolvido, esquece. A gente não vai conseguir ensinar patente na escola, porque vai ensinar patente, ele não vai saber, não vai entender o que é, porque ele não tem os instrumentos básicos de interpretação de texto, de informação em exatas, de matemática básica, para poder entender o que é uma patente, para que ela serve, depois de fazer um curso de engenharia. Mesmo entre os engenheiros isso é complicado. Você dá uma patente para o engenheiro, nem todo mundo consegue ler uma patente. A leitura de uma patente é densa, você tem que ter paciência, você tem que tem muito termo técnico, você tem que ter um jeito de ler patente, é muito específico, é uma literatura à parte. Então, o problema não é o INPI, o problema é justamente aqui, ó. Esse aqui é o problema, tá? Esse é o problema, tá? É a formação básica do aluno, especialmente aqui, ó, em matemática. Porque esse garoto que sai daqui, da escola, ele vai depois para o curso de engenharia. Tá? Ele vai fazer engenharia. E aí sim ele vai poder produzir patente. Né? Então não é o INPI que causa o problema, na minha opinião. Na Índia, por exemplo, eles fizeram justamente isso. Né? O que eles fizeram na Índia? A Índia está... Assim, os números de produção de patente na Índia explodiram nos últimos anos. Não foi sempre assim. Mas eles fizeram o quê? Fizeram um trabalho de divulgação, tá? Divulgação na população, com a população, tá? Ou seja, eles praticamente transformaram a propriedade intelectual em um tema comum para a população. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo, entre aspas, tá? Vocês entenderam o que eu estou falando. Né? Todo mundo, assim, eles conseguiram espalhar essa informação. Não é mais algo especializado para os cientistas, para os engenheiros, para os professores universitários, donos de laboratório. Não é só para esse pessoal. Eles conseguiram espalhar a informação de que propriedade intelectual é uma coisa importante e que os filhos precisam saber sobre isso. Isso é extremamente importante. A gente precisa, no Brasil, seguir o mesmo caminho da Índia. Eu não sei como que os governos brasileiros, né, independente do lado, se é o presidente A, B, não interessa. Assim, qualquer governo, não interessa, não tem lado aqui. O lado aqui é o Brasil. Eu não sei como eles estão planejando fazer isso. Se existe um plano de divulgação da propriedade intelectual em massa. Por exemplo, passar uma propaganda numa rede de televisão, mostrando, ensine propriedade intelectual para o seu filho, faça um curso, fazer campanha, fazer promoção, entendeu? Fazer festa, enfim, no carnaval, fazer programa no carnaval, uma escola de samba falar sobre propriedade intelectual, sei lá, cara, faz qualquer coisa. Mas assim, algo precisa ser feito para popularizar a propriedade intelectual. No Japão não precisa nem falar, né? O Japão já tem a tradição de produção intelectual mesmo, então assim, só coloquei aqui para mostrar o abismo, a diferença, né? E o Japão também tem uma taxa de depósito no exterior muito mais alta, acho que é 6 ou 7 vezes maior que a no Brasil. É bom dizer que essa baixa produção de patentes não é só no Brasil, é na América do Sul inteira, tá? Toda a América do Sul, na verdade a América Latina tem uma produção de patentes muito baixa, porque historicamente a nossa educação não é boa, né? Mas é bom estar desperto sobre isso. Esse outro gráfico aqui, por outro lado, ele mostra o nosso desequilíbrio, e é por isso que eu quero trazer esses números aqui para vocês. Também são dados do Global Innovation Index, tá? Eu peguei cada um dos números e coloquei aqui no gráfico, e coloquei aqui no final a comparação entre Índia, Brasil e Japão. Repara como a nossa produção de artigos científicos ela se equipara ao Japão. Então a gente está muito bem em produção de artigo, tá? A gente ultrapassa a Índia, tá? Por bilhão de PIB, né? Isso é muito bom, mas isso mostra um desequilíbrio, né? Onde a gente tem aqui um peso muito grande na produção de artigos científicos e, por outro lado, as patentes ficam para trás. A tese que eu tenho, e é sobre isso que eu falo aqui nesse canal Tecnologia Brasileira, ele foi criado para isso, para falar sobre isso, é porque as empresas, tá? As empresas brasileiras,
especialmente as pequenas e médias empresas, não contratam pesquisadores. Tá? Ou seja, o empresário brasileiro não vê vantagem em estar em contato com pesquisa e desenvolvimento. Ou não é que ele não veja vantagem, ele vê que ele está excluído do setor de pesquisa e desenvolvimento porque os laboratórios estão muito ocupados trabalhando para as grandes empresas. O dinheiro que você gasta para contratar um laboratório e fazer uma pesquisa é muito. Então, a pequena e média empresa ela não tem acesso ao setor de pesquisa e desenvolvimento. Eu vejo, essa é uma visão particular, tá? É uma perspectiva minha. Depois de passar pela universidade, passar por 10 empresas e olhar dos dois lados, até funcionário público eu já fui. Então eu consegui reparar e perceber essa diferença. As pequenas e médias empresas estão muito preocupadas em execução de tarefas, execução de produção, execução de projetos, mas dificilmente você vai encontrar uma pequena ou média empresa brasileira fazendo pesquisa. Por quê? Porque é difícil de fazer pesquisa no Brasil. Né? Eles não têm acesso, isso demanda recurso. Agora, na minha opinião, uma solução, que é o que eu venho falando, é a solução do radar tecnológico. Né? Que é o quê? É que as empresas, ao invés de contratar um pesquisador, tá? Ela pode intermediar isso, né? Ela pode ter um representante, tá? Intermediário. Vamos supor aqui, né? Vou riscar aqui em cima mesmo. Né? Aqui está as pequenas empresas aqui, né? As pequenas empresas estão aqui e aqui tem a universidade, tá? Existe esse gap aí entre a universidade e as pequenas empresas, tá? Então aqui tem um pesquisador aqui, tem outro pesquisador aqui, tem outro aqui, tem outro aqui e outro aqui. Aqui estão as pequenas e médias empresas, né? O espaço amostral das pequenas e médias empresas, tá? E aqui o espaço amostral dos laboratórios e pesquisadores. Essa empresa aqui, tá? Ela pode ir lá na universidade buscar um pesquisador de acordo com o interesse dela. Tá? Então ela pode vir aqui, por exemplo, e buscar esse cara aqui. Vem cá, meu filho, você vai fazer aqui a avaliação do mercado, da minha indústria. Tá? Então você vai avaliar as patentes que estão sendo produzidas, os artigos científicos, e você vai me devolver, tá? Você vai me devolver um relatório. Você vai me devolver um relatório onde eu vou poder ver o que está acontecendo. Assim, daí a desenvolver uma pesquisa é um outro assunto. Eu estou falando só de ter uma visão, de saber o que está acontecendo, que não acontece hoje, né? Também é uma visão particular, tá? São perspectivas. Mas assim, não acontece. Então essa empresa aqui já vai buscar esse pesquisador aqui, ou um grupo de pesquisadores. Como é que contrata? Faz contratação direta, né, do pesquisador. Não precisa dar uma carteira de trabalho para o cara ou assinar a carteira de trabalho do cara. Você pode ir lá e contratar. Esses pesquisadores, quando eles não são da universidade, eles estão ganhando bolsa aqui. Então interessa muito ao pesquisador ter acesso a isso. E interessa à empresa ter acesso ao que está acontecendo no setor tecnológico em que ela está inserida. Acho que não só tem interesse, isso é essencial. Se as empresas não fazem isso, elas estão destinadas a desaparecer, porque os chineses vão acabar com essas empresas, os indianos, os americanos. As outras empresas vai ser muito mais barato contratar um serviço ou comprar um produto fora, vai chegar a esse ponto, tá? O abismo tecnológico vai chegar a tal ponto que vai ser muito mais barato comprar na China do que comprar no Brasil. Só vai ser comprado coisa no Brasil por causa do conteúdo local. Na hora que acabar com o conteúdo local, a indústria brasileira acaba. Tá? Por causa da diferença tecnológica, por causa do desempenho tecnológico. Então a ideia do radar tecnológico, que eu venho falando, é basicamente isso. Opa, aqui entrei em outro assunto aqui, peraí, não era isso que eu queria mostrar. Peraí. Ih, caramba. Isso aqui é uma outra apresentação para uma outra coisa que eu vou fazer. Assim, peraí. Quero vir para cá. Isso. Pronto. Quem sabe faz ao vivo. Então, essa que é nosso desafio, né, no Brasil. Bom, espero que tenha sido claro o vídeo. Eu acho que
eu vou convidar você, eu acho que é bem esclarecedor, né? Esses números são bem esclarecedores e mostram aí uma realidade no Brasil. Eu convido você a visitar no meu Instagram, rodrigo.clean, rodrigo.clean no meu Instagram, tá? Eu peço que você dê o like, tá? Dê o like, tá? Que você compartilhe, tá? Esse vídeo e que você faça um comentário, tá? Faça um comentário, ok? Até a próxima aí.